A 7ª temporada da série Reis está em seus momentos decisivos. E já na segunda-feira, às 9 da noite, estreia a 8ª temporada, Reis, a Consequência. Nós vamos continuar acompanhando a linda história de Davi, anos depois do terrível e lamentável pecado cometido pelo rei de Israel, Renata. César, e para falar mais sobre essa grande produção, é com muita alegria, né, que a gente recebe aqui no Hoje em Dia a autora da série Reis, Cristiane Cardoso. Bom dia, seja muito bem-vinda. Estar aqui, obrigada. E os protagonistas, tá? Tem dessa superprodução Cirilo Luna, o Petrônio Gontijo, que interpreta também aí o Davi na 7ª temporada. Petrônio vai entrar agora na 8ª temporada, vai viver essas novas emoções do rei Davi. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Obrigado. Muito bem-vindos. Prazer Agora, imenso. antes do nosso papo, vamos conferir uma matéria especial sobre a transição entre as duas etapas da história. A próxima temporada vai mostrar o impacto dos erros cometidos pelo rei Davi e o resultado das escolhas feitas por ele anos antes. Vamos ver. Espada pelo Senhor! Um rei guerreiro, vitorioso, Um brinde ao descanso do rei. devastado pelos erros que cometeu. O arrependimento de Davi é muito doloroso, porque é dor após dor, assim. De decepção, traição, aí depois vem a culpa. A 7ª temporada da série Reis foi marcada por uma cena decisiva. Do alto do palácio, Davi se encanta com a beleza de Batseba, uma mulher casada com um soldado do exército de Israel, Urias. Batseba engravida do rei, e na tentativa de encobrir um erro, Davi comete outro. Envia Urias para a morte no campo de batalha. A morte de Urias é bem forte porque é o enredo do pecado, que é o tema da 7ª temporada, né? Um pecado que traz arrependimento. Eu pequei, Nathan. Eu pago o preço que tiver que pagar para ter a chance de voltar a me relacionar com Deus. O Senhor também perdoa o seu pecado. Depois de ser perdoado pelo pecado com Batseba, Davi retoma a força como monarca, mas começa a vivenciar as consequências de seu grande erro. São os primeiros sinais que marcam a próxima fase da superprodução. O jovem pastor de ovelhas e líder guerreiro se torna um rei consolidado e ciente dos próprios atos. Quem assume o papel é o ator Petrônio Gontijo. Você não consegue me perdoar. O arrependimento de Davi abre caminho para mudanças. E um novo elenco mais maduro vai marcar uma passagem de tempo de 15 anos. Com todo o sofrimento que ela passou, então é uma Batseba que tá grande. Grande como pessoa, com todos os erros. Então é uma Batseba forte. A gente vai ver uma Maaca mais madura. É uma Maaca que vai crescer pela dor, pelo sofrimento. Ela sofre muitas consequências pelas escolhas do seu passado. Então já não é uma Maaca tão leve, tão afrontosa. Se comportem. O comando do exército de Davi ganha um outro rosto. O Davi sabe que o Joabe é o cara certo para comandar, mesmo sabendo que o Joabe faz coisas que ele não gostaria que o Joabe fizesse, né? Sabe muito bem qual vai ser o próximo passo de Absalão. E os filhos do rei também estão mais velhos. Estão ensaiando agora aqui a sala de jantar do Palácio de Davi. Ó, momento tenso, Davi é jogado e eu entro e interrompo agora. Você está separando uma briga dos três. Que filhos estão brigando? Sim, mas aí depois... Absalão e Aminon. São dois a gente vai largar aí eu já tô fora do rolê. Aí você já tá uma extrema rivalidade. E aqui não param, né? Agora parou. Parou, Haverá muitas brigas entre os filhos de Davi?
Com certeza. Com certeza, muitas. E aí, Davi? Muitas decepções, muitas brigas. Eu estou tentando ajudar os filhos a não brigarem tanto. Os filhos vão dar muita dor de cabeça, porque enquanto Davi está tendo todos esses problemas com os filhos, Israel está sofrendo também. Você vai precisar ser forte. Reis, a Consequência, estreia na próxima segunda-feira, às 9 da noite, logo depois do Jornal da Record. Simplesmente sensacional. Não dá pra perder, gente, as emoções que esse episódio final da 7ª temporada reserva pra gente hoje, às 9 horas da noite. E eu gostaria de começar perguntando pra Cristiane. Me conta, o que vai acontecer hoje nesse capítulo decisivo, hoje à noite? Hoje o Davi, esse aqui, né? Ele vai se consertar, tentar, né, se consertar com todo mundo. Ele vai querer deixar pro próximo Davi tudo certinho, mas não dá mais, né? É tarde demais. E a gente já vai ver o Petrônio hoje, no último capítulo, porque nós fizemos já a transição ali, né, no último capítulo, para todo mundo entender. A gente termina com o Cirilo tentando apaziguar ali a família, só que está muito difícil, porque ele já deixou o clima bem difícil, né? Ele e a Batseba e o Salomão. Nós vamos ver o Salomão hoje. Que legal. E quando tem a transição, aí nós vemos o Petrônio, tadinho, com a conta enorme que o Cirilo deixou para ele pagar. Entendi. Olha, na segunda-feira essa história linda continua com a estreia da 8ª temporada de Reis, A Consequência. E nessa nova fase da superprodução, o Petrônio Gontijo assume o papel de Davi depois de uma passagem de tempo de 15 anos. Petrônio, como é que tem sido a sua preparação? Eu te pergunto assim, para um ator, muitas vezes constrói o personagem, mas dar sequência ao que um outro ator já fez é mais difícil. E um outro detalhe importante, a caracterização está perfeita. Vocês ficaram muito parecidos e dá um trabalho danado para fazer, né? Eu costumo falar que ele é todo original. Dificultou um pouco para você, né? Exatamente. Mas fiz várias preparações em termos de aula, em termos de harpa, tudo que o Cirilo fez também. Aprender a tocar harpa, aprender a lutar espada, aprender a dançar, cantar, andar a cavalo. Agora, aconteceu uma coisa nesse processo que foi muito importante para mim, que foi a abertura e a generosidade do Cirilo em abrir o trabalho dele e me receber no estúdio de braços abertos e falar, olha, estou fazendo assim, é dessa forma que eu estou conduzindo, e eu poder observar de uma forma tranquila. Porque sempre que está chegando alguém, pode causar alguma coisa ali, uma pessoa chegando para fazer o mesmo personagem. E não, houve exatamente o contrário. Houve uma parceria, houve uma união da nossa parte. Eu admiro o trabalho do Cirilo há muito tempo, já do teatro, já do que ele fez em Gênesis, do personagem dele em Gênesis, do Esaú, que era fantástico. Então, isso contribuiu muito para que a coisa acontecesse de uma forma genuína. Foi de uma forma natural. Natural, né? como deve ser. E, ô Cirilo, em que momento, então, do momento do rei Davi, que você passa o bastão para o Petrônio? Então, Renata, Cris, Petrônio, talvez seja um momento da vida do Davi que a gente vê o Davi mais consciente das suas ações, das suas obrigações, consciente principalmente do seu erro, né, e do seu grande pecado. Então a gente vai entender que Davi sabe quais são as consequências, né? E passa mais ou menos isso, 14, 15 anos depois. A gente viu nos últimos capítulos agora, né, ele tendo uma redenção com algumas pessoas, né, ali em Jerusalém, com soldados, com algumas pessoas da família dele. Hoje, como a Cris falou, a gente vai ver a grande redenção dele com a família inteira praticamente. Então acho que o bastão será passado nesse lugar, sabe? O Petrônio agora pega realmente a consequência desse lugar consciente do Davi. Cristiane, então como é
que vai ser o enredo da 8ª temporada? Quais são as consequências? O Cirilo falou muito aqui das consequências. Quais são? E a gente percebeu que tem uma mudança muito grande de elenco. Como é que tudo vai acontecer? A 8ª temporada vai ser basicamente sobre as consequências que Davi vai ter na família dele, né? Israel também sofre com isso, porque você vai ver ali traição, você vai ver uma tragédia, você vai ver violência, isso tudo dentro da família de Davi. Então imagina Israel também tendo que ver isso, assistir isso, né? E sofrer também com essas consequências. Além de tudo isso, nós temos também uma outra história que também está se contando, que é o filho herdeiro de Davi, que é o filho justamente de que ninguém imaginava que seria o Salomão, né? E nós vamos ver o Salomão, conhecer o Salomão, por que ele se... A gente vai entender Salomão, o início de Salomão, para entender por que todo mundo, né, sempre fala das 1000 mulheres, né? Mas entender primeiro quem ele foi na infância, e a gente vai ter o romance de Cantares. Então, enquanto Davi está sofrendo muito com os filhos, nós vamos ter um pouquinho de alívio ali com o Salomão e a sua Cristiane, amada. A minha dúvida é exatamente essa. O rei Davi, com o crescimento dos filhos, assim, a atitude dele com os filhos muda? Muda, muito. Assim, ele agora está tentando compensar tudo o que aconteceu, né? Porque naquele momento, naquele breve momento, vamos dizer, aqueles meses que ele estava em pecado, ele se afastou de todo mundo, né? E as crianças não entenderam isso. E por mais que ele venha hoje, né, no capítulo de hoje, falar com elas, olha, me perdoa, não dá para entender. Já aconteceu, né? E a Batseba está ali agora, né? O pivô de tudo isso. Então fica muito difícil para as crianças, para as mulheres, tudo isso, esse contexto. Então Davi vai ficar tentando ali compensar, sabe? Ser aquele paizão, querendo agradar. Ele chega até colocá-los como ministros, né? E os filhos não têm estrutura para isso, né? Bom, são muitas as emoções que estão reservadas para esta nova temporada. Tem um capítulo mais do que especial na noite de hoje, mas a história de Davi começou a ser contada na 4ª temporada de Reis. Com o Davi ainda jovem, pastor de ovelhas, um rei improvável talvez, interpretado pelo ator Gabriel Vivan. Depois, Cirilo assumiu novas fases, e agora é a vez do Petrônio. Por isso, a gente preparou uma surpresa para vocês de casa, para o público, para todo mundo. Gabriel Vivan, pode entrar, vem para cá, por favor. Você não poderia faltar, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Por favor, fique aqui com a gente. Fique à vontade, tudo bem. E aí, que é isso? Bom demais esse encontro aí dos três, fala a verdade. Encontro de gerações. Olha, por favor, fiquem na ordem aqui, né? Gabriel aqui, Cirilo e Petrônio, porque, na verdade, Cristiane, Davizão e Davizaço, né? Nós temos 3 aqui reunidos, não é verdade? Purinho, né? O pecador. E o que vai colher os pecados, né? Reis tem mostrado pra gente, com detalhes minuciosos, toda a trajetória do rei de Israel. Qual que é a importância para você, como autora, de escrever essa história, de passar da Bíblia para a dramaturgia? A importância é toda a lição que a gente tem com a vida de Davi, né? Porque é uma história riquíssima, né? E ela mostra que você não precisa ser perfeito. Você pode ter errado e você pode se redimir, você pode se levantar, você pode se tornar uma pessoa digna. Muitas vezes a pessoa erra feio e ela acha que não tem mais jeito para ela, que não tem mais solução, e ela se entrega para o erro, ela se joga lá na lama e fica mal. E a gente vê com a história de Davi que não, que ele começou bem, mas ele errou muito, feio, né? Ele fez pior que Saul, mas ele se redimiu. E o que ele precisou para isso? Ele foi sincero, ele se arrependeu, ele confessou o pecado dele. E Deus perdoou.
e Deus deu a ele a chance de voltar a ser quem ele era. Ele teve um arrependimento de coração puro. De coração e Deus puro. conseguiu enxergar isso. Não é? Porque ele confessou, né? Porque ele não escondeu o pecado dele, ele confessou, ele aceitou as consequências e por isso a gente vai ver essa história se desenrolar aí com muito sucesso. Agora, Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu queria aproveitar e perguntar para o Cirilo. Cirilo, o trabalho feito pelo Gabriel, ele te ajudou como um Davi, assim, na segunda fase? Não, mas com toda certeza. Ainda bem. O que o Petrônio falou, né, sobre a observação dele com relação ao meu trabalho, foi a mesma coisa. O Gabriel começou a gravar um pouco antes, né? Então eu tive a oportunidade de poder vê-lo, né, nas primeiras cenas. Inclusive a gente viajou junto para fazer as primeiras cenas. Então tanto observar ele, né, trabalhando. E a gente também, na verdade, fez uma preparação junto, né, com a nossa preparadora Nara, que é maravilhosa e tal. A gente fez algumas dinâmicas que foram bem especiais e importantes para a gente entender, né, esse personagem, como ele começa, como ele vai, né, chegar na metade da vida. E agora com ele finalizando. Então, sem sombra de dúvida, com certeza. Então, a gente aproveita que os 3 Davis, né, as 3 gerações estão aqui. Eu queria saber qual foi o momento mais importante para você na interpretação do Rei Davi, Gabriel? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, eu queria dizer que a gente abriu o Daviverso, né? Acho que a gente abriu aqui uma porta diferente, né? Mas, olha só, eu podia falar, claro, que foi a batalha com Golias, porque foi um evento, foi um momento de gravação intenso, a gente ficou 5 dias gravando aquela cena. Foi uma cena super emblemática, eu assistia, meu Deus, eu conheço essa história desde que eu era criança, então é muito legal poder sentir isso na pele. Mas, como o Gabriel falando, eu acho que pra mim e pro Davizinho, eu acho que a parte mais importante do Davi e a cena que eu mais senti uma coisa especial foi a cena da unção. Porque ela foi uma coisa muito emblemática para mim como pessoa, como ator, como artista e para o próprio Davi. No dia que a gente gravou a cena da unção, a gente foi exatamente no dia do lançamento da 4ª temporada. Então foi como se Deus estivesse me abençoando a minha própria carreira, sabe? Como se eu estivesse iniciando com o pé direito. Então foi uma coisa muito bonita assim para mim, como ator, como pessoa, e para o Davi nem se fala, né? Foi acho que onde a gente realmente percebeu que quem a gente precisava agradar não eram as pessoas que estavam ao nosso redor, não era a família que a gente queria aceitação, era só uma pessoa, né? Era só estar conectado com essa pessoa e a gente sabia que quando a gente precisava ela estava lá. Então, assim como o Gabriel, assim como o Davi, eu uno essa cena como a minha preferida, assim. E o que mais toca é que vocês não só interpretam, mas que vocês sentem, porque é uma mensagem que é tão profunda que vocês passam, né, que não tem como não se emocionar, não tem como vivenciar isso e trazer para o dia a dia e trazer para a vida de vocês. E você, Cirilo? Qual foi o momento mais importante, que eu assim? fui o pecado. Não vai o pecado. Não vai dar. Não vai conseguir mais Não passar foi o pano. banho de Batseba. Foi assim, mentira. Então, na verdade, são vários momentos, né? Eu fiz a 5ª, 6ª e a 7ª. Então, são muitos capítulos e muitas aventuras, né, que o Davi passa durante essas 3 temporadas. Então, não dá pra falar um só. Eu posso dizer 3, minimamente, assim. Eu considero a 5ª temporada a parte da perseguição, né? Logo no início da temporada, quando Davi foge de Saul, né? E é perseguido pelos soldados de Saul, pelo próprio irmão, pelo Eliabe. A gente gravou isso lá em Minas Gerais, em Milho Verde, um lugar lindo. Estava começando todo o processo, então essas cenas foram muito especiais para mim, em particular, por conta disso, sabe? Eu estava começando o trabalho, tudo muito novo, dividindo com ele, a gente viajou junto, né, com o resto do elenco também. Então, para mim, especialmente, essa parte, essa sequência, né, da perseguição foi muito bacana de fazer e de ver depois. E, sem sombra de dúvida, o momento da unção, das 2 unções que Davi, depois da minha fase, recebe, né? Quando ele é ungido rei de Hebrom e depois, finalmente, ungido rei de Israel. Quando eu fui fazer a cena, né, dele sendo ungido rei de Hebrom, eu realmente fiquei muito emocionado. A gente, às vezes, né, tem algumas cenas que a gente precisa da emoção, só que a emoção não vem, né? A gente tenta usar um pouco a técnica, né? E realmente, às vezes, não rola.
Só que nesse dia, assim, eu não precisei de nada. Foi dar uma ação, vendo, né, as pessoas assim, caminhando, né, em direção ao Davi, e toda a minha família ao redor ali. Nossa, só de falar já dá vontade de chorar. Então, foi uma cena que realmente me marcou, me emocionou profundamente. E a gente sabe o que ela significa, né? Para o Davi e para, enfim, para toda a história do Davi. Bom, a gente sabe que para o ator sempre traz a emoção junto. Eu quero saber para a autora, como é que é transcrever? E é possível fazer isso sem emoção? Porque você também se emociona em muitos momentos. Me emociono direto, me emociono direto. Meu marido tá ali, ele fica calma. Você tá muito apegada com esses personagens, né? Mas eu me emociono sim, porque quando você escreve, você tem que viver também, né? Para você contar, você tem que viver, você tem que entender. Então eu me emociono, mas não só me emociono, porque isso aí passa, né? Mas eu aprendo. Eu aprendo com a história, eu aprendo com o que está acontecendo ali. Aquilo me enriquece como pessoa, sabe? É muito, muito abençoador. Eu vou aproveitar que os três estão juntos, né? Que não podia deixar de ter essa pergunta. Davizinho, pastor de ovelhas, que conselho que você daria para o Davizão, para o Petrônio, nessa fase? Só. Petrônio? O rei Davi mais maduro. O rei Davi mais maduro. Por favor. Vamos nessa, Petrônio. O que eu diria pro Davizaço? É Davizaço. Temos uma opção, né? Davizinho, Davizão, Davizaço. Olha só, Davizaço, meu caro amigo. A gente passou por muita coisa, né? A gente teve uma caminhada muito extensa. Passamos, né? Porque a gente depois... Porém, diria para você se reconectar com o teu lado inicial, jovem, e lembrar de onde você veio. Eu acho que os nossos ensinamentos, as coisas que a gente aprendeu no momento de solitude, enquanto a gente estava lá no campo pastoreando com as 100 ovelhas, a gente conversou muito com aquele cara. E a gente trocou muita ideia com ele. E ele não nos abandonou em nenhum momento. Por mais que a gente achou que ele ia largar nossa mão, ele estava lá com a gente. E da mesma forma que o Davizão recorreu a ele, eu acho que a gente sempre pode olhar para o nosso passado, reconhecer os nossos erros, perceber que a gente é humano, a gente falha, faz parte da nossa caminhada, também como pessoas aqui, e reconhecer que a gente pode ir lá no fim, no último segundo, perceber que a gente tem uma salvação e com quem contar. Eu acho que são nossos ensinamentos que a gente vem de princípios. Que lindo, hein? Agora eu quero saber o que o Cirilo vai falar para esse rei Davi do futuro. O que você falaria para ele? Qual conselho você daria? Com certeza, tudo isso que ele falou. E coragem, você vai precisar. E também tem um personagem de um filme infantil, mas que eu amo, que é aquele filme Procurando Nemo, né? Que tem uma peixinho que sempre fala, continue a nadar, continue a nadar. Acontece um monte de coisa com ela, e ela continue a nadar, porque em algum momento a gente vai chegar, né, no destino. Então eu falo pra você, continue a orar. Continue sempre orando, porque você sabe que essa conexão que o Gabi, né, acabou de dizer, ela é muito especial, ela é muito importante. A gente sabe que ele tem essa conexão com o personagem que a gente fez. Então, continue a orar, porque você também vai precisar. E é emocionante, né? É uma troca, né? Uma troca intensa, é uma troca verdadeira, que vocês conseguem transmitir isso pra gente que está assistindo. E de uma mensagem, eu estava falando aqui nos bastidores para a Cristiane, que é muito importante, porque a Bíblia é o maior livro, é o melhor livro, mas muitas vezes as pessoas não entendem o que está escrito lá, porque tem palavras que são difíceis. E quando vocês ilustram essa história, a pessoa vai lá e volta na Bíblia e diz, esse salmo é isso que eles quiseram, é isso que eles estão dizendo, e isso eu assisti. Então o trabalho de vocês é muito importante, principalmente porque vocês aproximam as pessoas desse livro, né, que é tão importante. Agora, Petrônio, qual é a característica mais marcante do rei Davi nessa nova fase mais madura? Eu acredito que seja a resiliência, seja ele olhar para as adversidades inúmeras que vão acontecer, estar conectado com Deus e saber que ele vai conseguir passar por aqui, não sabe como, mas que ele vai conseguir passar por aquelas dores que essas adversidades causam a ele. E eu acredito que seja essa.
a questão da retratação que ele faz com a sociedade, com a família, que ele coloca o erro dele exposto para todas as pessoas, para todo o reino de Israel, é muito forte. É muito forte ter coragem de fazer isso. E eu acredito que a partir daí ele consegue forças, através da conexão dele com Deus, para enfrentar a tragédia que vocês vão ver a partir de agora. Cristiane, que conselho que você daria para o Davi mais maduro? Eu repito o que ele ouviu na primeira cena da temporada. Calma, Davi. Calma. Deus é contigo. Essa é a mensagem. Porque vão ter momentos que ele não vai entender o que está acontecendo, realmente. É muito assim, a gente não imagina o que Davi sofreu. Ele vai sofrer muito, muito, muito mesmo. E você sofrer com os seus filhos, você vê os seus filhos indo por um caminho que você não tem como mudar, é muito sofredor. Quem é pai, quem é mãe, vai se identificar muito com Davi. Vai ajudar também, essa fase da série vai ajudar muito essa relação de pais e filhos. Porque muitos filhos não têm noção do quanto eles fazem seus pais sofrer. E muitos pais não têm noção como lidar com filhos assim. É verdade. Agora, eu gostaria que, por favor, vocês fizessem o convite para as pessoas assistirem, né, hoje a série e também segunda-feira. Faça um convite, por favor. Pessoal, quem quer falar primeiro? Vamos lá. Vamos falar os três. Queremos convidá-los para assistir essa história maravilhosa de Davi, de Israel, essa história bíblica que está tão bem escrita, tão bem dirigida, tão bem... as pessoas estão fazendo ela com muita vontade, com muito carinho, muito amor. Convidamos vocês para estarem conosco, continuarem conosco nessa jornada de Davi, na série Reis, que hoje termina uma fase e que começa outra e virão outras, mas queria convidar vocês para estarem junto com a gente nessa história que nos ensina tanto. Eu complemento o Petrônio dizendo que terminando de gravar a 7ª temporada, a gente já começou a ver o pessoal da 8ª gravando. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito, muito, tanto com o Petrônio quanto com todos os outros atores e atrizes. Tá muito bonito, já vi algumas cenas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. A partir de segunda-feira, 8ª temporada. Eu queria só uma coisinha. Sim. Queria muito aproveitar esse espaço e agradecer a família Record, mesmo. A gente terminou tem mais ou menos um mês de gravar. É uma família muito unida, trabalhar aqui na Record mesmo, não é porque a Cris está aqui do lado, que eu estou no programa, não é mesmo. Quem trabalha sabe lá, né, na dramaturgia. E acredito que aqui no jornalismo também. A gente tem é uma família, vira realmente uma grande família. Todo mundo se ajuda, tanto o elenco, que foi a gente, né, que fez a 5ª, 6ª e 7ª temporadas, o Davizinho que fez a 4ª e o Petrônio agora com a 8ª, é unânime. O elenco se une, a gente se ama, a gente vira realmente uma grande família. Então eu queria aqui deixar o meu beijo para toda a família Record, para os meus amigos do elenco, para o pessoal da arte, toda a equipe que faz essa série. A gente ama muito vocês. E é isso, só agradecer por estar junto de vocês. E a gente consegue sentir do outro lado essa emoção, essa dedicação, tamanho talento, tamanho esforço para que possa contar uma história da melhor maneira possível. Obrigada, Cristiane. Obrigada a cada um. Obrigada a toda a equipe também. E que venha, né, a 8ª temporada. Hoje é o final da 7ª, assistam. E a 8ª temporada vem aí o Rei Davi, Petrônio Gontijo, com novas histórias, né? E a gente vai estar acompanhando aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigado a vocês. É emocionante, né, César? Emocionante demais, Renata. Olha, você não pode perder um capítulo mais do que especial, hoje, 9 da noite, com o fechamento dessa 7ª temporada. E depois, 15 anos se passarão para que na segunda-feira você inicie a 8ª temporada com essa linda história do Rei Davi. Você não pode perder série Reis, 9 da noite, logo após o Jornal da Record.